A nova presidente da Companhia Potiguar de Gás, Larissa Dantas Gentili, tomou posse na última sexta-feira com a missão de ampliar a rede de distribuição e abrir novos mercados. E é com ela que eu converso agora sobre esse e outros assuntos. Boa tarde, parabéns, primeiramente, pela posse. Obrigada, Margot. Boa tarde. Muitos desafios pela frente, né? Então, a gente pega... O que temos em matéria de prioridade? Em matéria de prioridade, desenvolver economicamente o Estado, isso é extremamente importante, né? De alguma forma, a gente precisa fazer com que a economia daqui do Estado ela se movimente. Isso é um grande desafio, não só para o Rio Grande do Norte, mas também como país, né? Como a Potigás é uma empresa de economia mista e tem investimentos que tem de outras empresas também, como a da Gaspetro, que é sócia, e tem um orçamento independente, isso pode fazer alguma diferença para o estado do Rio Grande do Norte, e é essa a nossa intenção. E como é que vai ser essa relação com a Gaspetro? Então, a partir de agora? Ela já existia, né? Como é uma empresa, a Potigás ela é uma empresa de economia mista, ela já sempre existiu. Então, a diretoria ela é composta pelo presidente, que é indicado pelo governo e é sócio majoritário, e também com a Gaspetro. E isso faz com que a gente sempre esteja antenado com novas tecnologias, né? Seja sempre uma empresa que está na ponta na área de gás natural. Agora, muita gente em casa talvez não saiba o que é a Potigás, o que ela faz, né? Explica pra gente, de forma didática. Qual é a função da Potigás para o Estado? Por exemplo, se a gente pegar a Caerne, é mais fácil de entender, né, Margot? Por exemplo, a Caerne ela detém a concessão da distribuição de água e do serviço de esgoto. Da mesma forma é a Potigás. A Potigás ela detém a concessão no Estado de distribuir o gás natural. Então, o gás natural, hoje, a gente pode aplicar de várias formas. Nas residências, nos comércios, nas indústrias e também nos veículos, né? Então, por exemplo, você mora em casa ou apartamento? Apartamento. Agora você é entrevistadora, né? E aí, no seu apartamento tem um fogão. Sim, o fogão, ele tem lá o gás, né? Lá, não sei se você vai saber desse detalhe, porque é muito técnico, mas esse gás, ele provavelmente ou é gás natural ou é GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. O gás natural, qual é a vantagem do gás natural? Primeiro, não tem aqueles botijões imensos lá na frente do prédio armazenado. Risco menor. Segundo, o gás natural, ele é bem mais benéfico, tanto para a saúde das pessoas como para o meio ambiente. Então, sustentabilidade muito melhor. Mais barato. Pois é, isso que eu ia perguntar. Financeiramente é mais rentável barato para o Estado e para quem o consome? Sim, sim. Né? Então, só tem vantagem, né? Só tem vantagem. E estamos perto de ter esse gás natural expandido para o Estado todo ou não? O que falta exatamente? Bom, investimentos, né? Todo o gás, ele chega pela canalização. Como chega a água? Eu acho mais fácil explicar com a água, porque as pessoas já estão acostumadas, né? Então, ele vem no cano e essa ramificação, a gente hoje tem aproximadamente 400 mil metros de dutos de gás, isso em aço, também no material que é uma mistura mais ou menos de aço com plástico e por aí vai. Além dessa tubulação, tem todo um investimento em registros, distribuidores de pressão. Então, isso é um investimento que custa caro, né? Mas é possível? É possível. A gente tem uma meta de crescimento. A Potigás ela vem fazendo um trabalho crescente nos últimos anos, na última gestão também. De quanto seria esse investimento em números, só para a gente entender? Bom, em números, a gente tem, por exemplo, nesse ano a gente vai trabalhar o investimento que o projeto executivo que a gente quer levar até Pipa. Né? E aí, 2020, se Deus quiser, a gente vai estar investindo nessa obra. Ele é da ordem mais ou menos de, vou puxar aqui da memória, mas 27 milhões de reais. Né? Então, é mais ou menos desse porte o investimento. Mas eu não gosto muito de falar de números, porque às vezes a pessoa não tem muita noção, né, de quanto... Mas são investimentos possíveis. Às vezes o número parece assustador, mas para a realidade do Estado não é essa coisa toda. E é importante ressaltar que esses números eles já estão no orçamento da companhia. Então, já estão previstos, a gente já tem a previsão para os próximos 5 anos do que é que a gente vai fazer no Estado, o que é que a gente vai expandir. Pelo menos, a ideia é que aquele planejamento ele seja maior. Evidentemente, se a gente tiver alguma demanda
de alguma outra cidade e a gente fizer a conta que o investimento vale a pena, né? A gente levar até lá, vale o investimento, a gente vai ter cliente suficiente para aquela demanda? Ok, vamos lá. A gente estuda, a gente está aberto para todo tipo de proposta. Pois é, como é que vocês determinaram essa demanda? Qual foi o critério para escolher Pipa, por exemplo? Para receber esse gás natural? Tem um volume, né? Tem um número lá de economia, né? Que a gente precisa chegar nesse número. Não tem nada a ver com Pipa ser uma área turística? Não. Ele, por exemplo, Pipa poderia ser uma área turística, mas ter, por exemplo, só 2 restaurantes lá. A gente não iria porque o que a gente vai gastar de duto daqui para lá e investir, a conta não fecha. Né? Então, hoje já existe essa demanda, já está consolidada, né? E quem sabe para outros destinos turísticos aqui do estado também, se Deus quiser. Interessante. Agora, quem tiver interesse em instalar o gás natural no seu condomínio, que é algo possível, viável, muito mais barato. Vamos começar pelo seu. Opa, que coisa boa. Eu vou adorar. Mas o que a pessoa pode fazer? O que o síndico, eu não sei, o dono daquela residência pode fazer para conseguir ter acesso a esse gás natural? Ele vai ligar para o 3204-8500, né, ou entra em contato lá com a Potigás, no nosso comercial. Pode repetir, 3204-8500. E aí a gente manda uma equipe lá para fazer o estudo técnico daquele cliente. Por exemplo, se você for o cliente, que a gente estava usando como exemplo, a gente vai ver lá no seu prédio se já tem uma instalação de gás, se não tem, e aí a gente vai ver o que é que vai ser necessário. Né? Mas se a rede passa lá na sua rua também, se não passa, justifica a gente fazer extensão? Sim, então vamos fazer. Tem demanda, vamos fazer. Para terminar, nosso tempo infelizmente terminou, mas acho que dá para uma última pergunta. Qual a importância da Potigás hoje para a economia do Estado nesse momento de crise tão severo que a gente está vivendo? Bom, nesse momento de crise, a Potigás ela é uma empresa que ela tem um orçamento independente e ela é superavitária. Então, isso significa que pelo fato do Estado ser proprietário de mais da metade da empresa, ele recebe dividendos. Então, a gente consegue, todo ano, passar dinheiro para o Estado de acordo com o nosso trabalho. E privatizar a Potigás, que já foi cogitado por outros gestores, isso está completamente descartado? Para mim, Larissa, sim. Quando a gente recebeu o convite da governadora, essa foi a minha primeira pergunta. E porque, se fosse para privatizar, eu não aceitaria o desafio. Ok. Larissa Dantas Gentili, nova presidente da Potigás. Parabéns. Obrigada, boa Margot. sorte na empreitada e a gente se encontra em breve, com certeza.